Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de evolução, hoje abordaremos teorias evolucionistas. A gente vai ver duas grandes teorias e uma terceira que acaba pegando alguns conceitos de genética e envolvendo também na questão da evolução. A gente vai falar sobre a teoria que a gente chama de lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, que foi proposta por Lamarck, e falaremos também sobre a seleção natural, proposta por Charles Darwin, é, é, so- ambas tentando explicar a questão das mudanças nos organismos ao longo dos tempos. Tá? Assim como a gente comentou na aula sobre evolução, essa foto aqui ela não explica de uma forma correta o processo de evolução, porque ela dá uma ideia de que seja algo linear, de que o macaco, o chimpanzé, em algum momento ele veio a evoluir até se tornar a espécie humana. Então, dando uma ideia de ser algo direto, não apenas algo relacionado, como apresentando um ancestral em comum. Tá? Então a gente vai abordar um pouquinho isso quando a gente falar sobre as teorias evolucionistas, tudo bem? A primeira grande teoria que a gente vai falar é a lei do uso-desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. É uma lei com duas partes, tá? A lei do uso-desuso, que é a primeira parte dessa teoria, é, foi resultado da observação de Lamarck e vai dizer o quê? A seguinte questão. Um órgão, quando ele é muito utilizado, ele tende a desenvolver. E quando esse órgão ele não é utilizado, ele tende a regredir, tá? Então, lei do uso e desuso. Se o órgão é utilizado, ele desenvolve. Se não é utilizado, ele regride, tá? E a segunda parte, transmissão dos caracteres adquiridos. Esse caractere, esse órgão que desenvolveu, ele será então passado à geração seguinte. Se ele então não se desenvolveu, ele não é passado à geração seguinte, tá? Então isso quer dizer lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Uma característica muito utilizada, ela é passada à geração seguinte, e uma característica pouco utilizada ou não utilizada, ela não é passada à geração seguinte. Lamarck tentou explicar isso falando sobre o tamanho do pescoço da girafa. É, Segundo ele, a girafa, por muito esticar o pescoço para comer folhas que estavam localizadas no alto, o pescoço da girafa foi crescendo com o passar do tempo. Ou seja, essa girafa, a primeira girafa aqui, ela muito esticou o pescoço. Então o filho dela já nasceu com o pescoço um pouco mais longo, porque ela esticava demais o pescoço. A mesma coisa aconteceu com ela esticava demais o pescoço, então o pescoço foi crescendo com o passar do tempo. Imagina se a girafa vivesse na floresta de sequoias lá nos Estados Unidos. Teria um pescoço, sei lá, de 20 metros de altura. Então a gente vê que essa lei não tem uma questão científica muito presente. Mas ela foi uma lei extremamente importante. Por quê? Quando Lamarck propôs essa ideia, é, o conceito científico sobre evolução, sobre organismos vivos, era totalmente alinhado ao fixismo e ao criacionismo. O que quer dizer isso? O criacionismo é necessária a presença de um Deus para que os organismos fossem criados, assim como consta na Bíblia. Já o fixismo vai dizer que esses organismos foram criados dessa forma e para sempre serão dessa forma. Isso é o fixismo. As espécies são imutáveis, não ocorre a transformação. Tá? Então, quando veio Lamarck propondo essa ideia da lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, ele está dizendo que os organismos são mutáveis com o tempo, tá? Uma população ela é mutável com o tempo na medida que fatores diferentes influenciam o desenvolvimento do ser vivo. Lamarck ele entendia que um ambiente condicionava uma característica no indivíduo, tá? Então, na medida que essa folha fosse ficando mais alta, o pescoço da girafa também iria ficando mais alto, tá? Porque para Lamarck, o meio ambiente condicionava uma característica no indivíduo, tá? Então essa é a lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos.
Veio então Darwin e propôs a seleção natural. A seleção natural é bem tranquila a gente conseguir entender. Ela seria basicamente o oposto do uso e desuso. O que acontece? A gente terminou o uso e desuso falando que o meio ambiente condiciona uma evolução no organismo, tá? Então, à medida que a folha fosse ficando mais alta, o pescoço da girafa também iria ficando mais alto, tá? Então, isso é o uso e desuso condicionando uma modificação no organismo. Já na seleção natural, não. O organismo ele é naturalmente adaptado ao meio em que vive. Então, o que aconteceu? Naquela questão do pescoço das girafas, existiam girafas com um pescoço um pouco mais alto do que o outro, um pescoço um pouco mais longo do que o outro. Essa girafa que apresentava o pescoço um pouco mais longo, ela conseguia se alimentar mais. Ela comia folhas que não estavam disponíveis para aquelas girafas que apresentavam um pescoço um pouco mais curto. Essa girafa que tinha o pescoço um pouco mais longo, ela conseguia então se alimentar mais e conseguia reproduzir mais, porque ela era mais forte do que as outras girafas de pescoço mais curto, tá? Então, a característica já era do indivíduo, era natural do indivíduo e foi favorecida naquele ambiente onde ela se encontrava, tá? Então vamos lá. A seleção natural é um mecanismo evolutivo que baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos em uma população. O que isso quer dizer? Dentro de uma população, então a espécie humana, por exemplo, dentro de uma população de determinado local, os indivíduos eles não são iguais. São muito parecidos, porém não são iguais. Tá? Existem algumas diferenças e essas diferenças então tornam esse indivíduo mais adaptado ao meio em que ele vive. Tá? Então, a gente vai falar que a seleção natural costuma selecionar o organismo mais apto a viver em determinado ambiente. Esse apto não necessariamente é mais forte, tá? Aquela ideia de que o mais forte sobrevive, não necessariamente. Ele é o mais adaptado a sobreviver naquele ambiente. Isso é que a seleção natural vai dizer, que o indivíduo mais adaptado consegue sobreviver melhor no ambiente, porque ele apresenta características que tornam favorável a isso. Para que a seleção natural ocorra, são necessários alguns fatores, como a variabilidade entre os indivíduos. Aquilo que eu falei com vocês, os indivíduos eles não são iguais entre si, eles apresentam pequenas diferenças, tá? Essa variabilidade entre os indivíduos, isso é garantida pelo processo de reprodução sexuada. E antes, na questão da meiose, tá? Então a gente viu lá, quando falou sobre divisão celular, que no processo de meiose, uma célula dá origem a células com metades do material genético, e além de ter metades do material genético, esse material genético ele ocorre a fragmentação e troca, a permuta gênica entre partes desse material genético. Então, os indivíduos filhos são diferentes dos indivíduos pais, justamente por causa disso. Ocorre também a reprodução diferenciada na questão da girafa. As girafas que apresentavam um pescoço mais longo conseguiam se reproduzir mais do que aquelas girafas que apresentavam um pescoço curto, chegando então ao ponto em que somente pescoço longo existia. Por quê? Porque ela acabava reproduzindo tão mais do que a de pescoço curto, que somente de pescoço longo viveu. E também temos a questão da hereditariedade, que aquela característica que é favorável ao indivíduo no meio, ela acaba sendo passada à geração seguinte. A gente consegue perceber isso bem na questão dos leões. Se tem um leão que domina aquele local e vem um outro leão e expulsa aquele leão que anteriormente dominava, a primeira coisa que esse leão vai fazer, esse novo leão macho que chegou e dominou, a primeira coisa que ele vai fazer é matar todos os filhotes machos. Por que ele mata os filhotes machos? Porque ele sabe que nesses filhotes, aquelas características que tornavam o rei anterior rei, justamente, estarão presentes nesses filhotes. Então, quando eles ficarem mais velhos, eles serão fortes o suficiente para expulsar esse leão dali, tá? Então, isso que é hereditariedade. Então a gente entende aquela questão do filme do Rei Leão, o porquê que Scar queria matar também Simba. Ele não queria matar somente Mufasa. Ele sabia
biologicamente falando, que Simba, quando crescesse, ele iria apresentar as mesmas características de Mufasa, tá? Por isso, então, quando Simba retorna, ele até confunde Simba com Mufasa. Por quê? Porque, segundo a hereditariedade, aquelas características que tornavam Mufasa rei, Simba também viria apresentar. Tudo bem? Então, isso é seleção natural. Aí eu coloquei aqui um exemplo da questão de um grilo, ou gafanhoto, não sei. Aí o que acontece? O camaleão ele vem comer esse inseto. Se esse inseto se camuflasse da cor da folha, seria mais difícil para ele. Então, esse gafanhoto amarelo, ele não viria a sobreviver nesse ambiente, uma vez que a coloração dele não favorece a questão da camuflagem. Então, as espécies desse organismo aqui nesse ambiente o número de indivíduos iria vir a diminuir, porque a camuflagem não favorecia, a cor não favorecia a camuflagem, tá? Então tem essa questão. E por último, a ideia que a gente tem hoje da evolução, através da teoria sintética da evolução, que pega diversos temas, diversos conceitos para entender o processo de adaptação. Quando falamos sobre evolução, a gente abordou o conceito de mutação. Eu vou até falar novamente depois sobre ele. A teoria sintética da evolução, ela pega o conceito de mutação, ela pega a ideia de variabilidade, que os indivíduos são diferentes dentro de uma população, e pega também a questão da recombinação gênica, aquilo que a gente falou do processo de meiose, formando organismos, células diferentes, células reprodutoras diferentes daquela célula que deu origem a ela. Então eu pego esses três grandes conceitos, alio a ideia de seleção natural. Ou seja, ali a ideia de que esses organismos que são diferentes, eles vão se reproduzir de formas diferentes. Tudo isso eu entendo então o processo, eu chego à ideia de adaptação, que o organismo ele é mais adaptado ao meio, sofrendo todos esses processos, tá? Então temos aqui também a questão, eu falei com vocês que eu ia voltar na ideia de evolução. As mutações então são mudanças na sequência do material genético, tá? Então essas mudanças nessa sequência do material genético tornam o indivíduo diferente daquilo que ele propriamente deveria ser, tá? Então essas mudanças elas podem ser positivas quando favorecem a reprodução, ou favorecem o desenvolvimento desse indivíduo no meio, ou então elas podem ser negativas quando elas prejudicam esse desenvolvimento. Tudo bem? E tem algumas mutações que são nulas, não influenciam em nada, como por exemplo, ter olhos de cores diferentes. Tá? Então, isso é uma mutação que a gente chama de heterocromia. Isso propriamente não influencia, não tem uma questão reprodutiva nem nada aliada a isso. Tudo bem? Então, basicamente, essas são as ideias evolucionistas: seleção natural e lei do uso e desuso, tá? E teoria sintética da evolução. Fazendo um resuminho aqui, na lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, o meio ambiente vai condicionar uma característica no indivíduo. Já na seleção natural, o indivíduo ele é naturalmente adaptado ao meio em que ele vive, tá? Sendo então essas características fazem com que ele consiga reproduzir melhor, viver melhor nesse ambiente, tudo bem? E a teoria sintética da evolução aborda temas relacionados à genética, relacionados à reprodução celular, mutação, para que a gente consiga então entender o processo de adaptação de um organismo ao ambiente que vive. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo para vocês depois. Tá ok? Tchau, tchau.